Bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no estado do Rio de Janeiro, Faísca. Hoje estamos disponibilizando a aula 2.2, chamada Autismo, Complexidade e Heterogeneidade do Olhar, com o professor Marcos Jordão, que eu vou apresentar logo em seguida. Eu sou Kátia Weinstock Alves dos Santos, sou psicóloga, apoiadora da Coordenação de Atenção Psicossocial, da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações Vulneráveis, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E trabalho na coordenação como apoio institucional do eixo da infância e da adolescência. A aula, será oferecida, como eu já falei, pelo professor Marcos Jordão, que é psicólogo e mestre em saúde pública da ENSP Fiocruz. Essa aula ela pretende abordar as seguintes temáticas norteadoras: o conceito do TEA, o histórico no campo da psiquiatria, o que o caracteriza, as dificuldades em torno da identificação do transtorno do espectro autista, vulnerabilidades vivenciadas por autistas e seus familiares. Assim, eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Jordão, que terá cerca de 45 minutos de exposição. Muito obrigada, Marco, pela sua presença e participação aqui no nosso curso. Passo a palavra agora para você. Eu vou colocar aqui também slides para a gente falar desse tema que é tão importante, que eu gosto bastante também. Então, para a gente começar, eu chamei essa aula, diferente, coloquei autismo, heterogeneidade e complexidade do olhar. Eu vou trazer um pouco para vocês do histórico da conceituação sobre o autismo, no campo da psiquiatria e de alguns outros saberes, o que caracteriza, dificuldades em torno da identificação dos sinais de TEA e as vulnerabilidades vivenciadas por autistas e seus familiares. Para falar de TEA, transtorno do espectro autista, eu gosto sempre de poder retomar um pouco o conceito de autismo. Para a gente fazer isso, é muito importante que a gente retorne à primeira descrição. Autismo era um sintoma que no século XX ele já estava descrito pelo campo da psiquiatria, mas ele era um sintoma ali do que a gente conhece hoje como esquizofrenia. Ele não era uma entidade em si nosológica. E aí essa história começa em 1943, quando Kanner, que é um psiquiatra que era chefe do departamento de psiquiatria infantil do Hospital John Hopkins, lá nos Estados Unidos, ele publicou um trabalho, ele reuniu 11 casos de 11 crianças, foi encontrando características ali em comum de algo que não estava descrito anteriormente, da forma como ele pôde fazer no campo da psiquiatria infantil, que estava dando seus primeiros passos. E chamou essa condição que ali se apresentava de distúrbios autísticos do contato afetivo. O que o Kanner nos dizia? Essas crianças tinham em comum uma combinação
de extrema solidão desde o início da vida, e um desejo, né, ansiosamente obsessivo de preservação da mesma. Os pais descreviam como vivendo no mundo próprio. Eram pequenos viciados em rotina, vivendo num mundo em que ninguém, a não ser eles próprios, foi autorizado a fazer quaisquer alterações, na medida em que a sua vida cotidiana era preocupante. Então, e só por essa primeira definição, a gente recupera, né, que o Kanner, né, teve acesso a algumas dessas crianças. Né? Os pais escreviam, né, cartas para ele. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, a importância dos pais, né, o que eles identificavam, como eles pediam ajuda. Né? E a partir do exame, né, dessas crianças, com o tempo ele foi conhecendo outras, né, mas inicialmente 11, aí ele notou, né, que algumas dessas crianças, né, eles chamavam de mudas, né, que elas não falavam, uma palavra que a gente não utiliza muito hoje em dia, não no campo da saúde, né, e que algumas, né, apesar de falarem, eles apresentavam a sua fala de uma maneira muito peculiar. Né, eles traziam aí fenômenos que a gente chama, né, de ecolalia, né, que era essa repetição, né, da fala do outro, que são as últimas palavras, uma inversão pronominal, que significa, né, eu não uso, né, para falar de mim, né, própria, eu uso eu, né, e falo de você, você. As crianças invertiam isso, né? Elas geralmente falavam da mesma forma como ouviam, né, como elas escutavam essa fala vindo do outro. Conseguiam falar palavras de outros idiomas, né? Conseguiam pronunciar orações, né, frases inteiras repetidas da mesma forma, né, como elas foram faladas, músicas, poemas, e isso chamava muito atenção. Né? O que era isso? Né? Eram essas crianças que algumas falavam, outras não, né? Mas essa comunicação, né, essa fala, nem sempre servia a uma comunicação com o outro, mas vinha aí na forma de uma repetição, né, de coisas que elas escutaram em algum lugar. Né? E aí ele logo imaginou, né, então, que as crianças não se tratavam, então, né, ele usa essa palavra de surdez. Né? Não eram crianças surdas, são porque as pessoas, como que eles chamavam, né, hoje a gente fala, né, de deficiência auditiva, né, pessoas com limitação no campo auditivo, né, elas conseguem responder de certa forma, né, a partir de gestos, outras indicações, né, conseguiam algum tipo de padrão, né, de relação com seus pais. Ele notou também, né, que para essas crianças que ele estudou, elas pareciam mais felizes ao ser deixadas sozinhas, né, e as atividades, faziam várias atividades, né, que eram muito repetitivas, né? Ficavam ali, passavam às vezes horas, né, girando o mesmo objeto, né, pegando objetos de cadeiras muito que não eram com o outro, né, muito mais solitárias, né, e enfileiravam esses objetos, enfim, faziam um outro uso disso, que não era aquele compartilhamento social, né, da brincadeira que a gente vê, e essas já são algumas características, né, que desde lá de 43 a gente encontra, né, em algumas crianças. Né? E nessa época também, rapidamente, eu não vou me deter muito nisso, né, mas ele pensou, né, que essa condição, né, ela, ou era inata, porque ela se apresentava desde muito cedo na vida dessas crianças, era no próprio desenvolvimento dela. E não era diferente, né, do que se pensava aí para os quadros esquizofrênicos, né, em que após um período de desenvolvimento, né, considerado ali dentro do, quando eu falar normal, né, entendo como norma, dentro do esperado, né, o que ocorria, né, os esquizofrênicos tinha um momento, né, de um desenvolvimento que parecia normal e que algo, né, se instaurava ali de diferente, né, tinha mudanças muito grandes na personalidade, né, da criança e do adolescente. Enfim, para essas crianças, né, que eles chamam um ano mais tarde, né, que eles chamam de autismo infantil precoce, né, ele muda o nome que ele dá a isso, né? Ele pensava ser uma condição, né, inata, então
vinham com as crianças, que nasciam com elas, e opunha, né, em certos momentos, o Kanner ficava ali pensando se a forma como os pais, né, porque os pais descreviam, né, muito, né, eles tinham, as cartas tinham descrições minuciosas dos pais, mas ele também observava que eram pais, para ele, na leitura dele, pouco afetuosos, né, entre o casal mesmo, né, entre pais, e pouco afetuosos com as crianças, e isso deram origem, né, a algumas depois concepções, né, lidas aí por outros saberes, né, que isso, autismo, então, poderia ter uma causa, né, uma das causas poderiam ser esses pais pouco afetuosos. Enfim, não é, hoje não pensamos mais nisso, hoje é outro olhar que a gente tem que ter para isso, embora isso às vezes se apresente assim, em alguns, essa história assim, ela levou um grande tempo, né, ainda no início do século XXI, a gente ainda encontrava, né, algumas pessoas profissionais pensando dessa forma, enfim, né, mas essa história existiu, e deixa de mencionar isso. E assim, ao mesmo tempo que o Kanner, né, trazia lá nos Estados Unidos esse primeiro artigo, em outro lugar em Viena, o Hans Asperger, né, que é sempre difícil falar o nome, né, é alemão, as pessoas falam às vezes de outro jeito, né, mas em 1943 também ele está entregando a sua tese de livre docência, né, na Universidade de Viena, e ele está estudando, né, ele usa o termo também, né, só com uma pequena diferença, ele chama os psicopatas autistas na idade infantil. Essa é a tese dele, que tem uma tradução para o português, né, a partir de 2015, que vale a pena, né, ler, né, para conhecer um pouco mais. E ele trazia, né, algo parecido com o que o Kanner trouxe, mas assim, com muitas variações, né, usa o mesmo termo, né, porque autismo estava ali, né, no campo da psiquiatria já sendo utilizado. Mas o que ele fala, né, que essas crianças nas interações sociais elas apresentavam, né, dificuldades de interpretar o que os outros ao seu redor sentiam, tornando as relações interpessoais um impasse e eram crianças que também tendiam ao isolamento social, preferindo manter-se entretida com objetos e brincadeiras, né? E reagiam também com uma certa irritação quando as pessoas tentavam interromper ou se aproximar, e isso atrapalhava ali o que elas estavam fazendo, né? Então, assim, ele traz com uma diferença, né? Hoje em dia a gente é uma síndrome mais conhecida, né? Porque na década de 90 passou a se popularizar mais, falar sobre ela, né? Mas ele trazia então algo parecido, né? Por mais que essas crianças, né, elas às vezes falavam e conseguiam e tentavam conversar, né, com os outros, fazer algum contato, mas algo falhava aí na manutenção dessa conversa, né, desse contato com o outro, né? Tinham dificuldades ali de entender, né, o que o outro, né, em suas perguntas ou em suas falas traziam, né, as abstrações, né, que a gente usa na fala. São muito difíceis para elas entenderem, entendiam coisas mais concretas. Tinha uma certa originalidade na forma como eles tentavam explicar certos fenômenos, né? Sempre vale a pena ler aí a descrição dos dois, porque assim, ela não é uma descrição só dos déficits, né? São também de algumas habilidades e o que é que trazia aí para eles algo que os interessava tanto. Então, assim, em comparação, né, o grau de retraimento nos casos descritos pelo Kanner, né, em relação ao ambiente, se apresentavam era de uma maneira mais radical, isso que ele trazia da solidão, sendo os casos analisados pelo Asper, embora se mantivessem, né, por vezes isolados socialmente, tinham tentativas ali, como eu disse, né, de interação com o outro, né? E às vezes era isso, né, vinham de uma certa forma excêntrica, né, a forma como eles tentavam iniciar uma conversa, a dificuldade às vezes estava em mantê-la, né?
A tese do Kanner, né, eu vou lembrar que ela teve mais notoriedade, né, a gente está falando de um período ali da Segunda Guerra, né, a Segunda Guerra está terminando justamente aí nessa época, 44, se não me engano, mas enfim, e era em inglês, né, e Asperger em alemão, né, então isso já diz um pouco, né, da dificuldade que a gente teve, né, muito mais tarde, né, se fosse ter acesso a ela. E, e aí, assim, esse primeiro período, né, esse primeiro período, né, da década de 40, né, até 60, né, vários outros autores, né, leram o Kanner e tentaram interpretar o que acontecia com essas crianças. Alguns, né, alguns psicanalistas, né, psicólogos, enfim. Né, lembrando aqui que existem, assim como existem várias vertentes, né, da psiquiatria, assim também da psicanálise, né, da psicologia, né, esse campo ele não é assim unitário, né, tem várias, ele é bem diverso, né, em teorias, em formas de tentar explicar aí o psiquismo humano. E esses primeiros, né, os primeiros autores, alguns psicanalistas, né, tentaram compreender que isso se dava, né, como era um distúrbio afetivo, né, era do contato com o outro. E, portanto, né, pensavam muito, né, que o que é uma relação fundante, né, socialmente, né, a relação com seus pais, né, a forma que você tem ao mundo. Então a gente teve aí desde essas teses, né, chamadas de psicodinâmicas, né, afetivas. A gente teve Bruno Bettelheim, né, que trazia crianças autistas como ele usava o termo fortalezas vazias, né, de que o autismo se originava de uma defesa psíquica da criança em relação ao desejo dos pais, até ele fala o desejo desses pais, né, de que essa criança não existisse, ou a frustração e a angústia materna na relação com o filho, enfim, que isso era uma reação da criança. Margaret Mahler também falava, né, de uma falha no desenvolvimento, no ego, né, no eu ali, da identidade daquela criança, né, e na sua diferenciação com a mãe dela, né, com a mãe das crianças. E Kanters, né, falava sobre o trauma normal entre a criança e a mãe, então isso funcionou aí por um tempo, né, até que na década de 70 a gente passa a falar de outras formas, né? Estou passando muito rapidamente pela história, mas para vocês poderem ver como aonde chegamos, né? Já ali em 60, a gente tem uma tentativa de mudança, né, dessas teses afetivas, né? A gente tem o Bernardino, né, que era pai de uma criança autista, né, psicólogo, né? Ele tenta, né, explicar, né, o autismo de uma outra forma. Para ele era inconcebível, né, uma criança autista, né, ver, né, a forma como a mãe, né, a sua esposa cuidava de seu filho, a forma como ele cuidava, né, que isso era que autismo era fruto, né, dessa má relação, se a gente puder falar dessa forma, afetiva entre os pais e seus filhos. E primeiro que ele propõe, né, ele propõe, né, primeiro, né, uma disfunção cognitiva e baseada numa formação, né, reticular cerebral. Então, ele começa a falar de cérebro, né, e cognição. E o que é cognição? Cognição é a nossa forma, né, como a gente processa as informações, né, as nossas percepções, as nossas sensações. Como é que a gente arruma isso em memória, né, aprendizagem, como é que a gente processa toda essa informação, a linguagem, como é que isso funciona na interação, né, das nossas funções mentais, para a gente poder, inclusive, né, estar em contato com o outro. E, e aí, nesse primeiro momento, né, ele se comunica, né, com o Kahneman, né,
e até os anos 50 privilegiava, né, os fatores de ordem psicológica ou ambiental, né? Tinha aquela ideiazinha lá dos pais, mas ele refuta, né? Ele diz que não é isso. E nos anos 60, né, ele passa a incluir as hipóteses genéticas, né, e cerebrais na etiologia do autismo, já que é algo muito vinha ali no desenvolvimento da criança desde muito cedo, né? Perceptível ali 2, 3 anos de idade, algo começa a aparecer. Então, desde então, especialmente com a chegada ali dos anos 70, a produção teórica do campo médico psicológico sobre autismo, particularmente aquela em língua inglesa, começou a ganhar novos rumos, né? E aí a gente começa a ver mudanças, né, por vários outros autores, né, que se vão ali se debruçar sobre a partir de testes com crianças, né? Crianças autistas, crianças que não tinham transtorno, com crianças com síndrome de Down, tentando achar ali algo que fosse diferente. E a gente deve a um dos autores principais, né? E aí a gente muda de país, aí a gente já está falando de Inglaterra, né? A gente fala do Michael Rutter, né? Que é um psiquiatra importante aí para essas teses cognitivas. E aí ele vai pensar, né? Ele vai pensar, primeiro ele vai pegar todos esses outros autores, né, das teses psicoafetivas, vai refutando, né? Vai dizer, ó, queria uma criança ter um transtorno desse nível, né, de agravamento, né, deveria ser algo muito grave, né, que acontecesse entre ela e seus pais, né, que não seja possível. A gente até sabe que uma relação afetiva de muita violência, de outras coisas, pode adoecer as crianças, mas talvez não causar autismo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, né, é com essas teses. Tinham outras teses, né, que eram por causa de um condicionamento ruim, ele vai tentando ali derrubar essas todas e vai puxando para pesquisas, né, evidências, e vai se debruçar aí com os gêmeos autistas, né, ele vai fazendo aí os gêmeos monozigóticos, né, aqueles gêmeos idênticos, gêmeos dizigóticos, e vai achando, né, ele vai achando a partir das pesquisas dele uma prevalência maior de gêmeos, né, monozigóticos, aí, os idênticos, uma prevalência maior de autismo, né, embora isso não esteja 100%, né, porque a gente sabe que toda interação genética depende também do ambiente, de outras questões, mas achava também que entre gêmeos, né, zigóticos, ou não, os não monozigóticos, né, que também tinham alterações cognitivas ali naquela família, né, alterações. Então, a gente começa a falar em teorias neurocognitivas, né? A gente está pensando em termos de neurociência também. E aí ele entendia que era esse aspecto cognitivo do processamento dessas informações com o outro, né, que dificultavam a linguagem, né, que traziam dificuldades para a fala e as relações sociais, e não o contrário, né? É como se aquela criança, né, um exemplo muito, aquela criança para a qual eu ergo os braços, né, e não se joga meus braços, né, que é o que a gente faz com o bebê, né? Não é que não era eu estava ali funcionando, né, ou não funcionando, não era afetivamente, né? A própria compreensão, né? A própria interpretação do outro, né, que um bebê já vai de certa forma ali começando a assimilar, né? A forma de resposta a um movimento tal, como eu executo tal movimento, que é que faz com que eu entenda o outro dessa forma. A gente vai passeando, né, por os autores, né, que vem em seguida, né, o Byron Cole, Leslie Fritz, né, também vão fazer aí vários testes, vão falar de teoria da mente, né, então vão propor, né, autismo, né, o que se trata no autismo, né, uma falha aí, né, uma falha na teoria, né, entregar uma teoria da mente, que é isso, justamente essa interpretação do outro, né, atribuir a representação a um estado mental do outro. E as dificuldades, né, que eles pensam, né, atribuir à crença, né, esse estado mental, essa representação do estado mental de outras pessoas,
as dificuldades encontradas pelo grupo de crianças autistas eram um fracasso, então, interpretar os estados mentais, e por isso encontravam-se, né, para esses autores em desvantagens para prever e interpretar o comportamento de outras pessoas, assim como realizar jogos de faz de conta. Isso que a gente usa, né, para perceber, né, que o outro possivelmente está triste, ou se eu falar tal coisa, talvez eu vou deixar o outro triste. É mais ou menos isso. Isso é cognição. E fizeram um teste muito, vou citar muito rapidamente aqui, né, um grupo, né, justamente, né, de crianças sem transtorno, crianças autistas e crianças com a síndrome de Down. Tá? O experimento era o seguinte, né, duas bonecas, né, se apresentavam ali, imaginem fantoches, né, Sally e Anne. Né? Sally tem uma bola de gude, né? Ali tem uma cesta e tem uma caixa. Sally bota a bola de gude dentro da cesta e pede para que Anne saia da sala. Ela sai de cena. Sally pega a bola de gude, bota dentro da... transfere da cesta para a caixa. E Anne retorna. E qual é a pergunta, então, para os grupos, né, de crianças? Né? Aonde que Anne vai procurar a bola de gude? Anne tinha saído da sala, então ela não sabe da transferência da bola de gude da cesta para a caixa. Né? Provavelmente, né, as pessoas vão responder que Anne vai procurar na cesta, que é onde estava a bola de, onde ela viu colocar a bola de gude. Uma diferenças assim importantes, né, o que crianças autistas respondiam, que ela ia procurar na caixa, que é o lugar onde as crianças sabiam que a bola tinha ido para o final. O que eles interpretam a partir daí? Né, que algumas crianças autistas, nem todas, algumas passavam nesse teste, mas elas não conseguiam, às vezes, separar, né, atribuir estados mentais aos outros. Elas não conseguiam separar o que elas sabiam do que o outro, de certa forma, sabia, ou conhecia, ou pensava. A dificuldade estava ali. Claro que essa teoria depois, né, hoje em dia, vários outros vão reformular, né, o que acontecia ali, vão dizer que é essa atribuição, né, dos estados mentais, né, ela não é para, essa não atribuição não é para sempre, né, ela se desenvolve depois, mas talvez com um pouco mais lento, mais adiante. Mas enfim, isso dizia alguma coisa importante, né, para reforçar o aspecto cognitivo. E aí, como última hora, assim, importante que vocês conheçam, né, é a Lorna Wing, né, inglesa, mãe também de autista, psiquiatra, né, e que é ela que vai, né, assim, junto com outros autores tentaram, mas ela vai trazer, né, fortemente o Asper para a língua inglesa. Né? Ela vai renomear a psicopatia autística, né, como a síndrome de Asper. Ela encontrava com ele, né? E ela vai dizer mais do que, vai dizer algumas coisas a mais. Ela vai dizer, ó, isso que Kanner descreveu, né, e que o Asper escreveu não são tão diferentes assim. Né? Isso faz parte de um mesmo transtorno, em graus diferentes, com variáveis muito diferentes. Ambos, né, tinham problemas ali, né, na administração da linguagem, né, verbal e não verbal, nas interações, na habilidade nas trocas sociais, e poder entender as pistas, né, pista social que o outro deixa ali no movimento dele, na fala, que me leva a entender o que eu preciso fazer, né, e nos recursos da imaginação, né, na imaginação do outro. Então, ela vai trazer essa perspectiva, né, mais flexível, apoiada aí em outros autores também que pensavam também dessa forma. E tinha algo de muito importante na Lorna Wing, que é ela fazia, né, em várias edições, né, do guia dela, ela começou
É a cientista falando com os pais, se dirigindo aos pais. Ela faz um guia para eles. É um livro bastante interessante para entender ali o pensamento dela. Então, ela fala que isso, mesmo pessoas que não têm transtornos, a gente não tem variações ali de nível de inteligência, de sociabilidade. Aqui também tem um contínuo, ela usa essa palavra. E só depois ela vai usar a palavra espectro para falar, ó, dentro, né, do que o Asperger viu, do que o Kanner trouxe. Só que é a mesma coisa, né, em graus variáveis, né, dentro da variação do humano, do que é possível, né, do que é capaz. Então, é a partir daí, né, que aí já século XXI, né, que o manual aí da Associação Americana de Psiquiatria, né, ela vai adotando, né, muito resumidamente o que eu estou trazendo. A história tem muito mais do que isso, mas é claro, ela vai ali juntar justamente o que estava na década de 90, estava lembrando que o autismo entra no DSM, que é esse manual de psiquiatria, né, de transtornos psiquiátricos, né, transtornos mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. Há outros, né, mas a gente está falando desse, vai juntar o que estava ali espalhado entre vários tipos de transtornos, né? Transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Rett, transtorno global do desenvolvimento, né, sem outra especificação, que era a linguagem DSM-4. E aí eles elegem, né, duas características principais. Déficit, né, para ser considerado, né, o nome agora, transtorno do espectro autista. Né? As pessoas, não estou descrevendo pessoas aqui, né, déficit na comunicação social e interação social. E um segundo, padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividade. Então tem essa fusão, né, sobrenome, e o nome aqui é transtornos, né? Eles são transtornos do neurodesenvolvimento, porque começam aí numa idade que é, inclusive, né, anterior à idade pré-escolar das crianças. Eles acompanham desde muito cedo. Mas a palavra é neuro, né? E a palavra é, estamos falando de desenvolvimento, então todas aquelas teses anteriores que eu falei, né, e mais outros que foram construindo, né, esse novo paradigma. Então, falei, né, sobre esses déficits persistentes, comunicação social, interação social, né, e esses padrões restritivos, né. A gente está falando aí, né, de algo que não funciona muito bem, né, na reciprocidade, na troca com o outro, né, comportamentos verbais e não verbais, para instaurar ali uma comunicação. E as habilidades, né, então você tem uma restrição das habilidades, né, para desenvolver, manter e compreender ali a forma como se dá os relacionamentos. Tá? E isso é diferente, né? Muita gente pergunta, né? Isso é diferente, né? O próprio TSM, né? Embora eles coloquem, né, pode-se ter autismo, né, pode-se ter uma outra condição de hiperatividade, como a descrição de um sintoma, só tem algo que é muito diferente, né, da gente considerar só essa identidade, né, e faz diferença para o transtorno, né, para quem tem um transtorno aí de atenção e hiperatividade. Então, ali também, na mesma classe de transtornos, mas eles falam que indivíduos com TDAH e aqueles com transtorno do espectro autista exibem, né? Tem a desatenção, tem uma disfunção ali no comportamento, né, e socialmente, né, tem dificuldade de manejo, só que a disfunção social e a rejeição pelos pares encontradas em pessoas com TDAH devem ser diferenciadas da falta de envolvimento social, do isolamento e da indiferença às pistas de comunicações faciais e de tonalidades encontradas em indivíduos com transtornos do espectro autista. Né? Crianças com TEA, né,
elas podem ali ter ataques de raiva devido à incapacidade de tolerar mudanças no curso dos eventos esperados por ela. Em contraste, crianças com TDAH podem se comportar mal ou ter um ataque de raiva durante alguma transição importante, devido a mais à impulsividade e um autocontrole insatisfatório. Uma diferença aí entre eles. E aí a gente entra, né, vai falar um pouquinho, sinais que podem indicar TEA, né, eu uso aqui as referências de um livro que depois eu vou falar aqui. O que faz, como é que a gente pode, né, assim, estou falando aqui só para profissionais de saúde, a gente está falando para pais, né, professores também. Tem algo que a gente pode identificar ali, né? Estou falando para pais e professores fazerem diagnóstico, mas para poderem chamar a atenção e poder pedir ajuda no lugar necessário, né? Estar atento, né? Principalmente a gente recebe, assim, na minha experiência, né? Eu trabalhei muito tempo em CAPS também, em si, fazendo a coordenação técnica da equipe, como psicólogo também. A gente recebe muita demanda da escola, né? Porque às vezes os pais não, alguns pais não conseguem perceber ou percebem alguma diferença naquelas crianças, mas tem pai que não tem experiência, né, com desenvolvimento infantil e tem outros que conseguem identificar a partir dos irmãos, né? Na escola é muito comum. Então, tem alguns pontos, né, na comunicação social, né, atípica, por exemplo, né? A falha do contato, contato visual, desse não estabelecimento, né, disso e de uma atenção, por exemplo, compartilhada, de poder fazer algo junto, de olhar para o mesmo lugar, né? Isso é uma coisa que chama atenção. Nem sempre, né, tem uma iniciativa ali daquela criança, né, no engajamento, né, junto ao outro. A gente recebia muito da escola falando que as crianças ficavam ali isoladas, algumas até se escondiam debaixo da mesa, né, ficavam muito assustadas até, né, com o espaço da sala de aula. Eles também sofrem bastante, né, nesses espaços que eles não sabem como agir, como fazer. Então, isso era algo que me chamava muita atenção, que eu recebia muito, e a escola, isso chamava atenção, né? Só fica no final, só fica lá no final, escondido, ele não se envolve com as outras crianças. Ou até olha as outras crianças brincarem, mas não consegue ali naquela brincadeira que às vezes está mais estruturada já ali entre crianças, né? É pique-pega, pique-esconde. Não sabe muito bem como entrar ali naquilo, enfim. Tem outros traços, né? Embora isso comece a aparecer, né? Ficar mais claro ali, depois dos 2 anos de idade, você fica esperando, né, a criança falar, né? A gente sabe que desde bebê, né, eles já começam algum blá blá blá, né? Você começa a criar ali algumas palavras, né? Sorrir, né? Sorrir, a criança com desenvolvimento está dentro do esperado, né? Eu sorri para o outro, né? Ela responde a esse chamado, né, do colo. E tem alguns pais autistas falam, né, desde cedo, né, ser difícil na hora da amamentação, né, aquela criança não pegava muito bem, né, ali, o espaço do colo, né, da amamentação era mais difícil. Já ali já não tinha, às vezes, o olhar, né, da criança para a mãe. Enfim, são alguns pontos, né, importantes, né, para pensar alguma coisa que você já pode ir identificando que chama ali, tem um alerta. Claro que não só um ponto, né, vários pontos juntos, né? Então, esse reduzido, né, tem um reduzido interesse social em jogos compartilhados, né, de prazer, interesse com o outro, né? Enfim, né, até mesmo na própria forma de gesticular e ainda não fala, mas consegue apontar coisas, né? Muitas crianças autistas, em vez de apontar, né, coisas ou de falar, né, pega isso para mim, eles pegam a nossa mão e levam até o objeto que eles querem pegar, né? Isso é muito comum acontecer. Enfim, então é isso, né? O uso aí que a gente fala como inadequado, né? Até da linguagem não verbal, né?
falhas na coordenação motora, né? Isso acontece também. Uma lista enorme, né, de coisas que vocês podem... Eu não vou... Mas eu acho que isso são pontos importantes, né? Então, eu falei do modo de brincar, né, em comum, chama atenção, né? Isso que eu vim falando desde o início, né? Gerar coisas, enfileirar, não tem, às vezes, um uso compartilhado daquela brincadeira. Isso tudo é muito importante, né? Estar atento. E prejuízos sensoriais, né, também. Isso é importante, né? Exploração não usual de objetos, uma fixação, às vezes, do olhar, né, exagerado para uns, uma reação diminuída ou exacerbada aos sons, né? Os autistas fecham, né, tapam os ouvidos, né? Quando são mais novos, né, às vezes. A experiência do som, da luz, de muitos autistas, né, que escreveram autobiografias depois, né, falam disso, né? Hipersensibilidade demais aos estímulos, né? Isso incomoda bastante. É muita informação para processar, né? E para eles isso se torna difícil, né? E aquelas movimentações, né, motoras repetitivas e estranhas, né, um certo balançar com as mãos, né? Alguns autistas até quando começam, né, a emitir sons também, próprios sons ficam ali tendo som, metem a mão no ouvido, isso é muito comum, assim, na minha experiência, pelo menos, é muito comum nas crianças que eu atendi. Tá? E aí, o que a gente faz, né? Algo tá diferente, né? Principalmente é isso, né? No campo, as mães, né, conseguem ver isso melhor. No campo da fala, e na alteração ali da motricidade, né? Do tônus muscular, ou às vezes do andar da criança. Isso aparece como algo que os estudos trazem bastante e começam a pedir ajuda. E eu vou falar, né, que é muito importante, né? Não buscar só ajuda, né, não só por isso. Acho que as crianças têm que ter acesso, né, ao pediatra, né, ao médico de família desde cedo. Eles têm que ser acompanhados, têm que ser constantes, né? Então, não só buscar ajuda quando algo está diferente, né? Crianças precisam ser acompanhadas, né? Pessoas precisam ser acompanhadas de saúde, né? E aí, assim, né, dentro, né, falando aqui também de nosso SUS, né, da rede pública, né, os lugares que a gente tem que procurar, né, a criança deve ter um pediatra, né, ou deve ter um acompanhamento aí para todos os lugares que tem, falando também para vários municípios, mas assim, está falando da atenção básica, né, o programa de saúde da família, e também quando algo não estiver bem, os CAPS também, né, são lugares, né, os CAPSIS, né, para infância e adolescência, centro de atenção psicossocial para infância e adolescência, são lugares que devem ser buscados, né, para tirar dúvidas, orientações, né, se necessitar avaliações, enfim, né, são lugares aí que a porta está aberta, né, para que as pessoas possam ir buscar, né? Não dependem, né? Esses lugares não dependem de nenhum sistema de regulação. Mas estou falando também que é importante que os municípios podem ter organizações ali diferentes, mas, enfim, isso nacionalmente, né? A nossa política, né? Os CARCIS, né? A atenção básica, tem que ser a porta aberta. Enfim, o que acontece? Né? O que torna, né, essa busca, eu vou juntar aqui vulnerabilidade e aonde buscar. Né? A gente tem registros, né, de pesquisas. Eu acabei de fazer, né, uma pesquisa, né, do meu mestrado, né, em que era percepções, né, de familiares sobre o cuidado de crianças autistas, né, nos CAPSIS, mas claro que eles falam da rede de saúde como um todo, né, e muitas coisas, né, a gente encontra, né, das dificuldades do acesso. Também isso é necessário falar. Em relação ao autismo, né, muitos pais têm dito, né, que é um itinerário muito grande, né, que eles precisam perpassar. Né? Vários lugares, às vezes são pedidos vários exames, e vários profissionais que às vezes não estão articulados numa rede. Né? E isso dificulta muito se gastar tempo, né,
vai no profissional, depois o familiar vai em outro, né? Vai no neurologista, ou busca um neurologista, aí às vezes tem essa composição. Rede pública, né? Profissionais de serviços privados, né? Porque ou está demorando muito no público, ou está difícil o acesso ao outro, outros não têm como pagar nada, enfim. Às vezes o diagnóstico mesmo de autismo, né? Chegar até isso, né? E falar, ó, é autismo, vamos começar a cuidar disso, né? Isso pode demorar muito, né? E outras mães, né? Porque em geral são as mães, né, que se dedicam mais integralmente, né? Tem pais também, né? Mas geralmente são as mães, né? As mulheres que se dedicam aí ao cuidado dessas crianças. Então, eu trouxe aqui, tem vários, por exemplo, estudos em várias outras cidades, né? Em outros estados, né? Que trazem essa dificuldade, né? O contato ali com o médico, né? Trazem o que elas têm de notícia, né? Das crianças, do que elas anotaram, do que elas conhecem sobre seu filho. Isso nem sempre é levado em conta pelo médico, né? E aí demora ainda mais a haver outros profissionais que dizem, ó, espera mais um pouco, vai, tá, talvez ela se desenvolva, é só um atozinho, tá? E nisso o tempo vai passando, né? E aí a gente lembra que tudo bem, um ano não fala, a gente espera um pouquinho, mas, né, 2 anos, passou mais um ano, né, nada, nenhuma palavra, né, tem alguma coisa errada, não está no que a gente espera aí de um desenvolvimento contínuo, né? Então, tem muitas dificuldades, né, e por outro lado, né, a gente tem pesquisas, né, tanto de familiares, e pesquisas com profissionais. Outros familiares dizem, né, das dificuldades de encontrar lugares, né, ou de consultas muito demoradas, né, avaliação que leva muito tempo, não integração da rede de saúde, né. Alguns médicos, né, que foram entrevistados, né, eles também trazem, eles têm alguns, né, não estou falando de um estudo, né, por exemplo, mas que traz dificuldade dos médicos, né, de fazer uma comunicação sobre um diagnóstico de TEA, sobre algo que é crônico para a vida toda. Acho que às vezes não teve a formação, não se falou sobre isso na própria graduação dele. Às vezes nem falou como comunicar isso, né? Como é que a gente humaniza um pouco os cursos, né? Como comunicar com o outro, né? Como falar com o outro, como não é só chegar lá, ó, é TEA, é um diagnóstico, ou é TDAH, ou é qualquer outra coisa, né? O familiar vai precisar de acolhimento, de orientação, né? De muitas outras coisas a partir disso, né? E tem vários estudos, né, que estão falando de como profissionais ficam angustiados, principalmente com aqueles casos, né, de TEA, que a criança interage pouco com o outro. Como é que eu me aproximo, né? Não sei como também estabelecer uma vinculação com essa criança, com esse adolescente, né? Também falam dessa temática explorar. E outros, vários estudos, né, que estão falando de uma demora de acesso aos serviços públicos. A gente tem que olhar para isso, isso é importantíssimo. A gente tem que pensar bem como a gente está acolhendo a população. E aí, assim, várias outras, né, vulnerabilidades se conjugam a isso, né? A gente está falando de profissionais que têm uma... A gente está falando de profissionais... Os profissionais também, às vezes, estão sobrecarregados, mas, enfim, a gente está falando da sobrecarga, né, de familiares, né, em que ter uma criança, não só a criança com TEA, né, mas em outros casos isso também pode acontecer, mas uma criança que dependa, né, por muito tempo, né, a presença de seus pais ali tem uma pouca autonomia, né, da autonomia esperada para aquela idade, né? Muitas mulheres, né, que assumem o cuidado, né, quando ainda o pai se aproxima, né, quando às vezes a criança traz, né, começa algo ali não está bem, né, muitos homens se afastam, essas mulheres ficam sozinhas de cuidar dessas crianças. Em alguns a divisão, né, da família, né, passa a ser o pai trabalha, a mãe cuida, leva aos lugares, né, aos vários lugares de tratamento, a escola, e às vezes tem que ficar na escola com o filho, né?
Nem todos têm mediador, nem todos têm outro cuidador ali que possa exercer isso. Tá? E aí, como essas mulheres, né, vão falando, né, de uma anulação da sua existência. Né? Ela também vai dizendo que ela também não tem mais, né, ela não pode trabalhar, né, ela tem que cuidar integralmente do filho, ela também perde ali, né, seus laços, né, com outras pessoas, né, vai havendo uma diminuição ali, né, na sua comunicação com os outros, né, ela está ocupada com outras coisas, mudança na sua vida social e afetiva. E, por outro lado, também, né, muitos familiares vêm dizendo disso, né, de que famílias referem, né, muita hostilidade, né, em relação aos seus filhos, às vezes na rua. Crianças com pé, né, pelo seu comportamento, por outras coisas, ouvem coisas, sabe? Essa mãe não educa, essa criança não tem jeito. Isso vai restringindo cada vez mais a sua circulação, né? Ela já não quer mais frequentar os próprios espaços, né, de lazer com outras crianças, e adotam ali mecanismos até antecipatórios, né, defensivos, né, de controle do comportamento da criança. Então, muito disso, esses familiares precisam ser cuidados nisso também, né, quanto é sofrido para eles. Eu estou caminhando para o final, e é muito rápido o que eu vou trazer, né? A gente tem, eu estou falando de outros olhares, né? Eu estou falando de várias outras coisas sobre, para a gente estar atento aí sobre aqui. E a gente lembra, né, pela lei 12.764, né, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, faz autismo também categoria de deficiência. Como é que a gente pode entender isso? Então, ela está coberta aí também pela Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e de algo que às vezes as pessoas pouco compreendem. Quando a gente fala de ciência, a gente não está mais falando, né, daquele paradigma biomédico, né, que fala que as pessoas experimentam, né, socialmente, né, socioeconomicamente, né, as pessoas com deficiência, por elas terem uma lesão, né, que é uma questão ali que a impede, né, de estar numa ampla participação social. O modelo social da deficiência é um modelo de compreensão, né? A gente precisa estudar mais sobre isso, né? Isso que a gente de fora, né? Mas a gente precisa estudar como isso no Brasil tem sido estudado e refletir sobre isso, né? Que a gente vai falando e a gente pode falar de autismo dessa forma. O autista, né, tem ali as suas, né, seus impedimentos, né, seus prejuízos, né? Outros já superaram, né, outros crianças autistas, né, na idade adulta superaram muitas coisas, criaram vários outros mecanismos, foram cuidados, mas enfim, né, a gente tem que lembrar sempre, reconhecer, né, que falar de deficiência hoje em dia não é falar, né, de só da lesão e do que as pessoas têm. Poder reestruturar, né, a forma como a gente, né, como as deficiências, na verdade, ocorrem. Né? São barreiras, né, vem de barreiras de um mundo não organizado também, né, para que essas pessoas tenham ampla participação social. Então, é muito importante, né, a gente tem, assim, por esse modelo, né, ele critica, né, a hegemonia do saber biomédico, né, sem deixar de reconhecer a importância dos avanços técnicos científicos para o tratamento, né, de lesões, prejuízos, déficits, né, que as pessoas têm. Deficiência passa a ser, né, então, a experiência de um corpo, né, às vezes lesionado ou com impedimentos de longa duração, né, interação com as barreiras dessa própria construção de sociedade, né, que aparta, que não constrói para essas pessoas, né, um lugar, né, um lugar de participação em comum com as outras pessoas. Então, são barreiras físicas e sociais que tornariam essas pessoas menos aptas à sua participação em sociedade. Por último, eu gostaria de lembrar, né,
que esse modelo, né, tem vários tipos também de modelos sociais de deficiência. A gente tinha uma primeira geração desse modelo, né, que era feito exclusivamente por homens, né, deficientes ou com deficiência, e que falavam, né, eles pregavam, né, uma independência a partir das retiradas das barreiras sociais, das barreiras construídas para esse público. E a gente tem a gente pode acompanhar que tem uma segunda geração, né, que vai falar de outra coisa, e a entrada das mulheres com deficiência, né, foi importante para esse campo, cuidadoras de pessoas com deficiência também. Enquanto que no primeiro modelo se pregava, né, a independência, a autonomia, né, segundo vai falar de de que todos nós, não, a gente precisa lembrar disso, todos nós somos interdependentes, em graus variados. Todos nós dependemos um do outro. Dependemos da solidariedade do outro. Né? Eu acho que nesse momento é importantíssimo a gente estar falando sobre isso. Né? Para a construção, né, para o projeto que a gente tem que ter juntos, né, de algum bem ali comum. Então ele vai trazer, né, vai trazer para a gente, né, mesmo que se retire todas as barreiras, né, há pessoas que para sempre, né, serão dependentes do cuidado de outras pessoas. Isso é importantíssimo, né, porque isso traz uma mensagem, né, de que a gente não percorra, né, alucinadamente, né, no cuidado ao autismo. Vocês vão ter aí muitas outras aulas, mas não percorram, né, aquele sujeito vai ter que ser igual ao outro. É diferente, tem suas diferenças. Ninguém sabe para onde vão essas diferenças no futuro, né? Isso não é previsível. Mas todas merecem, né, o mesmo tipo, ter acesso ao mesmo tipo de coisa. E é um pouquinho disso que eu quis trazer aqui nesse encontro da gente. E agradeço aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Nossa, muito obrigada, Marco, muito obrigada. Eu acho que você trouxe muita coisa muito importante. Essa aula que você pôde trazer aqui para o curso, ela passeou, né? Ela fez um passeio bom, né? Que foi desde esse ponto aí de como é que surge o termo autista, né? Como é que a concepção do autismo, você vai para a identificação, né? Com quais são os sinais aí os primeiros sinais, onde que as pessoas podem buscar essa ajuda, né? Como que elas podem fazer, que existem serviços territoriais aí que é de porta aberta, como você falou. Acho que você também trouxe uma coisa fundamental que da tua pesquisa, né? Que é esse lado, tanto dos familiares, né? A visão dos familiares da dificuldade, da sobrecarga, que eu acho que esse ponto é muito importante para os profissionais que estão assistindo e vão fazer esse curso, e também trouxe o lado dos profissionais, o que falta às vezes a eles, né, para que eles possam fechar um diagnóstico, para que eles possam estar mais abertos, né, para ouvir e acolher mesmo, né, essa sobrecarga dos pais. Então, eu quero te agradecer muito, muito. A aula foi ótima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? E acho que é isso mesmo, Kátia. Estudem, né? Estudem muito, né? Aproveitem, né? Ouçam vídeos, né, de várias pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje gravam vídeos, estão em associações, né, guiadas por eles próprios. Né? Ouçam, leiam várias coisas, né? Leiam muito e escutem muito. Obrigada, Marcos Jordão.
Tchau. Tchau.